Memória.doc, de volta pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Hoje nós estamos conversando com o professor Dinho Zambia. Vamos, como eu disse, dar um pulo no tempo, não é? E vamos falar sobre problemas mais próximos, não é? As ligas camponesas, quando surgiram, qual o tempo mais ou menos, e eu lhe pergunto mais ainda, quais os motivos que proporcionaram esse levante camponês? Bom, primeiramente, você usa uma expressão que é a mais correta, que é levante, né? Que as pessoas não se aguentaram, as pessoas se levantaram mesmo. É sair da acomodação, não aguentar mais viver na subserviência, na intolerância, na discriminação e muitas vezes até na prepotência dos latifundiários. É importante separar exatamente o que é camponês e o que é o agricultor. Geralmente, em história, a gente considera que o agricultor é o proprietário de terra e o camponês é o campesino, é o felaz, é o trabalhador da terra. O dono da terra é latifundiário. Latifundiário. Não é? Esse latifundiário, que late quer dizer gigantesco e funde quer dizer terra, né? A gigantesca terra, ele precisa de trabalhadores na sua terra, mas para isso ele precisa fornecer condições de trabalho, principalmente no século XX e no século XXI que nós estamos. Então a Liga Camponesa, ou as Ligas Camponesas, porque não foi só na Paraíba, foi quase todo o Nordeste que se juntou nesse movimento, nessa manifestação social, tem essa intenção de levantar contra um sistema que não dava a menor condição de trabalho e nem de vida dos seus habitantes. Inicialmente, isso aconteceu com a comunidade negra, que era a mão de obra, não é? Exatamente. Mas depois, com a escravidão indo por terra, não é? Consequentemente, tivemos agora a participação de todo mundo, pretos e brancos sofrendo na terra. Inclusive, hoje é muito difícil a gente poder até identificar qual é a etnia do brasileiro. Então, quando você coloca, né, que vem a partir do movimento negro, os quilombolas. Sim. Existem muitos quilombos hoje na Paraíba, existe a participação ativa do movimento negro na Paraíba, do movimento feminista, do movimento pela valorização do gênero. E as ligas camponesas, elas foram assim quase que um estopim de despertar de grandes outros movimentos. Por exemplo, na década de 40, a partir de 1942, 1943, o Nordeste ele não aguentava mais viver com tanta seca. E não aguentava mais viver com esse domínio dos latifundiários oprimindo os seus trabalhadores. Principalmente não dando a possibilidade do trabalhador ter terra. Ele não podia ter terra, não podia se organizar com o que nós chamamos hoje de sindicato. Formar um sindicato no interior era considerado uma revolta, uma luta, uma anarquia contra o proprietário de terra. Então isso era muito perigoso. Então quem começa a fazer o movimento de ligas camponesas no Nordeste é um desbravador. Esses pioneiros, esses mais de 40 nomes do Nordeste, eles conseguem quase que, vamos comparar aqui, sendo Che Guevaras do Brasil. Sim. Porque eles conseguiram acordar a comunidade paraibana e ainda hoje conseguem fazer um sensibilizar dos latifundiários. Quando tivemos assim o início de atividade mesmo dessas federações, né, das ligas camponesas aqui na Paraíba, você tem uma ideia? Quando foi que começou mesmo? Em 1943, a gente já tem algumas pesquisas que apontam bem para o ano de 1943, nos territórios de Mari, de Sapé, nas redondezas da Grande Guarabira hoje. Já havia sindicalismo na época? Autorizado não. Não. Mas oficiosamente sim. Ah, sim. Que eram o que nós chamamos hoje, muito simploriamente, de associação de moradores. Né? A gente encontra, por exemplo, os bairros, hoje as pessoas se reúnem e querem a melhoria daquele bairro. Sociedades de amigos, né? Isso. Então, já faziam essas associações de bairros que começam a questionar não só as situações econômicas, mas também as situações políticas.
Então, os sindicatos que originalmente eles lutavam por questões econômicas, na Paraíba apresentam a diferença. Eles querem também a participação política, porque só melhora a condição social das classes menos favorecidas se eles tiverem atuação política. Então, por isso que existe uma relação também sindicalismo e ligas camponesas. O nome liga é muito bonito, é muito bem criado, né? Porque liga é o que se pensa que não se quebra, né? Como a gente fala, que não tora. Então, a liga é preciso também que haja uma transformação na própria matéria. Para você descobrir uma liga metálica, por exemplo, você tem que tratar a matéria com uma fundição para poder descobrir aquela liga. Então, as pessoas precisam se moldar, as pessoas precisam se lapidar, as pessoas precisam se transformar para poder se enquadrar dentro de um sistema de manifestação social. Professor Dinho, eu vou dar outro pulinho e me vem à mente de logo assim o nome de João Pedro Teixeira. O senhor estava em 1940, eu vou dar um pulinho mais à frente. A morte de João Pedro Teixeira foi o motivo assim para um crescimento, para um desenvolvimento deste movimento comunitário do campo? Inclusive o nome João Pedro Teixeira, as pessoas até se perguntam se esse era realmente o seu próprio nome de batismo. Por que isso? Porque como era uma contravenção, né, a Liga Camponesa era considerada uma aberração, uma anarquia, como eu já disse. Então, você usar o seu próprio nome, você pode estar comprometendo não só a sua própria vida, mas a vida dos seus familiares também. Sim. Então, hoje é pesquisado se esse era realmente o seu nome de batismo. Mas, enfim, ele virou um ícone, virou um mártir dessa movimentação, dessa manifestação, e é considerado o estopim da formação das ligas camponesas. Então, já havia, como eu disse antes, as organizações, mas João Pedro Teixeira, quando morre, as pessoas decidem levantar a sua bandeira. Então, é bem interessante, né? Porque na Paraíba mesmo a gente tem um exemplo para o Brasil todo da morte do próprio João Pessoa. Sim. O João Pessoa, quando morre, Getúlio Vargas pega aquilo ali e transforma num ícone nacional e consegue fazer uma, vamos chamar assim, uma suposta candidatura, né? Para se manter no poder muito mais forte a partir da Revolução de 1930. E exclusivamente nesse particular, que é a Paraíba, a morte de João Pedro Teixeira é levantada enquanto bandeira pelos outros manifestantes. Então, João Pedro Teixeira, a morte dele contribuiu para um crescimento desta ideia, eu vou usar o termo revolucionária de liberdade no campo. Tanto é que Dom Pedro Teixeira ele é muito estudado hoje, não só pelas continuidades da Liga Camponesa, que a gente pode encontrar, por exemplo, o MST, o Movimento Sem Terra. É uma das ramificações, alguns historiadores tratam como se fosse uma das ramificações das ligas camponesas. Sei. Porque é a luta pela terra, é a luta pela tão sonhada reforma agrária. E o João Pedro Teixeira ele falava muito de reforma agrária. Só para terminar esse bloco, o movimento do campo, eu não sei se o senhor, como historiador, confirma o que eu vou lhe dizer. Foi importante não diria importante, mas foi o causador do movimento revolucionário de 64? Contribuiu para isso? Contribuiu. Contribuiu porque o movimento de 64, as marchas todas que fizeram pela luta de valorização das classes médias e principalmente das classes mais baixas, com o presidente anterior ao golpe, né, que é o Goulart? João Goulart, o Jango. Com toda aquela propaganda, mesmo anterior a ele, né, com o plano trienal, né, de fazer com o Jânio Quadros a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma educacional, aquilo mexeu muito com os governantes da linha militar antes da ditadura. Vamos continuar falando sobre esse assunto, até porque me chama e me desperta a atenção o que aconteceu depois desses movimentos todos, com a chegada do movimento revolucionário de 64, o golpe militar para alguns, e nós vamos conversar com maior profundidade desse assunto daqui a pouquinho, ok? Voltamos daqui a pouco com a parte final do programa Memória.doc.